Sim, mas aí tem outra questão. E quando o poder é inconsciente e não intencional, como no caso Susan Strange falou, que é o poder do mercado, que é um poder impessoal e não tem uma vontade de influenciar, né? É uma vontade, não existe uma vontade intencional. Nesse caso, segundo a definição clássica de poder, não há influência. Quando você não tem a vontade ou de realmente interferir nas decisões, você não está exercendo uma influência. E daí vamos tratar agora do conceito de influência e vamos recorrer a um outro sociólogo, dessa vez o sociólogo americano, que talvez é uma das maiores referências sobre esse assunto de poder e influência, que é Talcott Parsons, que tem 2 artigos escritos sobre isso, um sobre a influência e outro sobre o poder, na década de 60. Nesse artigo dele sobre o conceito da influência em 63, ele diz que para ter influência além de poder, é necessário ter a intenção, mesmo que não seja uma intenção racional, mas tem que ter uma intenção de modificar as atitudes e opiniões das outras pessoas ou mesmo de prevenir tal mudança. Então, influência é quando se tem poder e a intenção de exercer esse poder. A influência opera tal qual uma linguagem especializada da interação social, ela só se manifesta nas relações. Então, aquilo que a gente tem discutido anteriormente, não é? De que o poder ele é melhor compreendido quando a gente coloca em evidência as relações e não simplesmente a capacidade, ou seja, a potência. E sabendo que, ressaltando que a linguagem mais universal de todas é o capital. Então, como mensurar poder e influência? E aí, essa autora do turismo, que escreve muito sobre política do turismo, Linda Richter, em 94, ela vai dizer que para a gente mensurar o poder dentro de uma análise política no turismo, é a gente colocar as questões certas. E as questões certas para ela são quem consegue o que, quando e como. E também quem já conseguiu e quem representa qual interesse. Vendo que ela utiliza aqui a palavra interesse, que Susan Strange diz que não é bom utilizar o termo interesse, mas sim preferência, não é? Então, sempre está baseado nas percepções, não tem como fugir disso. Aliás, vamos mais adiante, na próxima semana, estudar esse artigo de Sinclair Marag e Gussoy, que falam do imperialismo do turismo, um artigo publicado na Annals of Tourism Research em 2015, sobre a percepção dos residentes na Jamaica acerca do imperialismo e os reflexos deste sobre o apoio ou a oposição ao turismo. Eu falei anteriormente do poder soft, e as influências geralmente são do tipo soft, que quando você tenta persuadir e não necessariamente por meio. Não pode ser por coerção, né? Influência sempre tem uma relação com a persuasão. Mas existe também influências do tipo hard, ou seja, do tipo pesado, quando a gente causa impactos tangíveis, sobretudo econômicos, positivos ou negativos. Quando eu quero ganhar algo tangível, não eu quero ganhar apenas a aceitação, mas eu quero ganhar algo concreto em troca. Eu estou falando de influência do tipo hard. As do tipo soft são as mais frequentes, né? Dizem respeito aos impactos simbólicos ou ideológicos, quando eu quero simplesmente mudar a percepção de alguém, eu quero mudar a opinião de alguém sobre determinada coisa, que não é tangível. E aí quem vai falar muito sobre isso é um grande autor da ciência política e das relações internacionais, que é Johann Galtung, que ele, na verdade, é ele que é o precursor da teoria do imperialismo. Ele vai falar sobre a teoria estrutural do imperialismo em 71 e ressaltando 3 tipos de imperialismo: econômico, político e cultural. E essa teoria dele vai ter grande impacto no turismo, porque o imperialismo é uma teoria que, apesar de estar um pouco ultrapassada hoje em dia, mas ainda desfruta de um grande prestígio nos estudos do turismo internacional.